A paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de bastante alegria estar aqui com os irmãos. Estamos felizes demais. Vocês não imaginam a alegria que está em nossos corações, meu, da minha esposa. Meu filho também está lá atrás, por estarmos aqui nesta noite participando desse culto de missões. Eu quero, antes de fazer menção da palavra, não posso deixar de agradecer ao pastor, presidente, João Carlos, minha gratidão, obrigado. Meu querido irmão Denilson, que amo muito. Você não imagina como nossos corações, como nós estamos felizes hoje. Toda esta igreja, todo este ministério, e é motivo de bastante felicidade para nós estarmos aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, onde foi feita a leitura devocional da palavra. Diz assim, vamos lá para nós ganharmos tempo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podeis assentar. Estamos num culto de missões, numa festividade de missões. Os irmãos sabem que a Bíblia, ela é um livro missionário. A Bíblia é um livro que fala de missões desde o início ao fim, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia, ela fala sobre missões. E por isso, sempre que estamos em um culto, denominado culto de missões, falamos que missões está no coração de Deus. E é uma verdade. Às vezes falamos, mas não explicamos por que missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus porque no Gênesis, quando Deus ele cria o homem e cria a mulher, faz esse homem e essa mulher a sua imagem, a sua semelhança, Deus ele vai dar uma ordem para eles: crescei, multiplicai e espalhai. Aqui nós já encontramos aqui Deus tratando a respeito de missões. Só que aqui nós temos missões pré-queda. Isto é, antes da queda do homem, Deus ele já tratava a respeito de missões. Por quê? Porque o desejo de Deus aqui, quando ele dá esta ordem, para que eles crescessem, multiplicassem e espalhassem, Deus está dando esta ordem para que eles fizessem o nome do Senhor conhecido. Este era o propósito. Só que nós também temos
missões pós-queda. Após a queda do homem, nós encontramos no livro do Gênesis, no capítulo 3, Deus procurando por Adão. Após a queda, Deus vai procurar por Adão, porque Deus conversava com Adão todos os dias. Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. E após a queda, como nos dias de costume, naquele dia Deus veio conversar com Adão, só que Adão se escondeu. E aí Deus pergunta para ele: Adão, onde estás? E aqui nós entendemos que entra a segunda fase de missões, que é missões pós-queda. O propósito de Deus é resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados. Daí a gente entende que fazer missões, que o campo missionário é onde houver pessoas. Aonde houver pessoas, ali é o campo missionário. De maneira que de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar esta Bíblia falando do livro, falando sobre missões. E eu escolhi o livro de Marcos para falar sobre missões nesta noite, porque existem missões no Gênesis, existem missões nos livros históricos, existem missões nos livros poéticos, existem missões nos livros proféticos, existem missões nos evangelhos, existem missões em Atos, existem missões nas epístolas e existem missões no Apocalipse. Porque até no Apocalipse, após esta igreja aqui ela ser arrebatada, até no Apocalipse, quando esta igreja for tomada, haverá missões, a palavra será pregada. Depois que esta igreja for arrebatada, a palavra ainda será pregada e ainda haverá salvação. Mas eu não quero participar desta segunda pregação, não, dessa segunda salvação, não. Eu quero ir na primeira e eu acredito que a igreja que está aqui vai subir na primeira. Quantos gostariam de subir no primeiro arrebatamento? A segunda salvação nas tribulações vai ser com choro, vai ser com ranger de dente, vai ser duro. E aí eu escolhi, orando ao Senhor, eu escolhi o livro de Marcos para falar de missões. Dentre tantos missionários que Deus levantou, eu escolhi para falar do maior missionário que pisou nesta terra, que se chama Jesus. Foi o maior missionário. E o evangelho que Jesus pregava era um evangelho completo, porque Jesus, ele pregava, ele curava e ele ensinava. Olha que coisa. Ele pregava, ensinava e curava. Ele curava o corpo, pregava para a alma e ensinava e alimentava o espírito. O maior missionário que já pisou nesta terra. E é por isso que ele era acompanhado de multidões. Jesus não tinha sossego. Jesus, para descansar, ele tinha que fugir, se esconder. Porque as pessoas tinham sede de ouvir Jesus. E aqui no capítulo 10, versículo 46 em diante, isso vai acontecer outra vez. Jesus, ele entra em Jericó e ele sai de Jericó. Ele entra em Jericó, faz missões em Jericó e depois ele vai sair de Jericó. Só que no contexto geográfico, Jericó era uma cidade que Josué, quando ele, ordenado por Deus, que ele entra em Canaã, primeiro ele tinha que destruir esta cidade, a cidade de Jericó, que era habitada pelos cananeus. Eu não vou me ater aqui, porque o tempo não vai ser propício. Essa cidade, após Josué tomar esta cidade, Josué amaldiçoou esta cidade, 14 séculos
após ter tomado essa cidade, Josué ele lança uma maldição sobre Jericó, ordenada por Deus, é claro, e ele lança uma profecia e ele diz: maldito será o homem que edificar os muros de Jericó, a cidade de Jericó. E um homem chamado Iel, no governo de Acabe, ele resolve edificar esta cidade. E aí, quando ele está cavando as sapatas, quando ele está cavando as bases, o alicerce desta cidade, ele perde o filho primogênito. Quando ele está colocando as portas, ele vai perder o seu segundo filho. De sorte que esta cidade de Jericó, ela vai carregar uma maldição por quase 15 séculos. Vai carregar esta maldição sobre ela. Só que Deus, quando ele envia o seu filho, ele levanta o seu filho para quê? Para desfazer as obras do adversário. Jesus ele vem para abençoar tudo aquilo que está amaldiçoado. E ele entra em Jericó, uma cidade que estava amaldiçoada. Uma cidade que tinha uma maldição sobre ela durante séculos. Só que quando ele pisa na cidade de Jericó, aquela cidade ela deixa de ser amaldiçoada e passa a ser abençoada. Porque a Bíblia diz que todo lugar que pisarmos a planta dos nossos pés, esse lugar será abençoado. Tu pode estar vivendo num lugar de trevas, tu pode estar vivendo num lugar escuro, mas quando você pisa a planta dos teus pés, Jesus ele entra na casa contigo e aquele lugar ele deixa de ser amaldiçoado e passa a ser abençoado. E ele entra em Jericó. Eu estou na introdução. Faz o que tem que fazer. E agora ele resolve sair de Jericó. Está saindo de Jericó. Quando ele está saindo de Jericó, ele, acompanhado da multidão, o som está bom, é porque minha voz é alta e eu tenho que afastar, minha voz é muito alta. Não, pode deixar, pastor. É que eu tiro porque minha voz é muito alta. Jesus está saindo de Jericó, irmãos, e fora da cidade, porque existia, naquela época, as cidades de refúgios, as cidades, né, onde as pessoas que eram consideradas imundas, malditas, né, impuras, existia esta tradição, era a lei daquela época, e essas pessoas não podiam ficar dentro da cidade. Então elas tinham que ficar afastado da cidade. Nós temos o caso de Mefibosete, né? Aquele jovem que ele nasceu perfeito, mas levou um tombo quando pequeno, quebrou, né, as pernas, e aí ele ficou numa cidade de refúgio, porque ele não podia ficar dentro, misturado com o povo, porque ele era considerado uma pessoa impura. E Jesus agora está saindo de Jericó, acompanhado de uma multidão, e de repente, este mendigo, que não tinha nem nome, Bartimeu, não era o nome dele, Bartimeu, a palavra bar, que é um prefixo aramaico, que vem antes do nome, explicando que ele era filho de Timeu. Na verdade, ele não tinha nem nome. Ele era identificado como filho de Timeu. Nem o nome dele a Bíblia dá. E Jesus está saindo desta cidade, acompanhado de uma grande multidão, e Bartimeu, ele começa a escutar o tropel dessa multidão. Ele começa a escutar o barulho desta multidão. Deveria ser um alvoroço, muita gente atrás de Jesus. Ali tinha vários tipos de pessoas no meio daquela multidão. Tinha os famintos, tinha os necessitados, tinha os incrédulos, tinha aqueles que estavam querendo provar, querendo ver, tinha os que estavam querendo pegar ele em algum erro. O certo é que ele estava acompanhado de uma grande multidão. E no meio desta multidão, na sua caminhada, ele está saindo e, de repente, Bartimeu,
Uma pessoa que não tem nem nome, ele escuta falar de Jesus, e aí eu posso conjecturar, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, porque ontem minha esposa falou aqui uma coisa que eu achei lindo, porque eu também, quando eu estou ministrando, às vezes eu viajo, pastor, às vezes eu estou ministrando e estou vendo o fato, estou ministrando e estou acompanhando aquele fato. Isso vem, esta imaginação vem na mente, e eu fico imaginando Bartimeu, aquela multidão passando ao lado dele, e ele perguntando para alguém: que barulho é esse? Que movimento é esse? Que multidão é essa que está passando por aí? E aí eu sempre falo isso, que se fosse, nos dias de hoje, se esta rua aqui fosse tomada por uma grande passeata ou por uma grande carreata, e se tivesse um cego, se tivesse um mendigo jogado pela rua, talvez ele perguntaria e alguém responderia assim: quem está passando aí é o presidente da República, quem está passando aí é um grande artista, quem está passando aí é uma grande autoridade. E Bartimeu, eu visualizo isso, Bartimeu perguntando: quem está passando aí? E alguém vem e responde para Bartimeu: quem está passando aí é Jesus de Nazaré. E os ouvidos de Bartimeu se aguçam, e Bartimeu se interessa pela história, e alguém começa a falar para ele dos milagres, das maravilhas que ele fez. Ô Bartimeu, você não sabe quem está passando aí? Não, me conta dele. Quem está passando aí é Jesus de Nazaré. Mas o que ele fez? Ele é aquele que a mulher do fluxo de sangue, com 12 anos enferma, tocou na orla da sua veste e ela foi curada. Ele é aquele que o paralítico do tanque de Betesda, há mais de 3 décadas enfermos, foi curado. Ele é aquele, aleluias, que Lázaro já estava morto 4 dias, cheirando mal. Ele simplesmente, com uma palavra, ele deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. E o túmulo abriu e Lázaro ressuscitou. Eu fico imaginando esse diálogo entre Bartimeu e aquelas pessoas que ali estavam lhe dando informação. Quando Bartimeu ele ouve estas palavras, a fé de Bartimeu, ela aflorou. Florou por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando Bartimeu escuta todos esses relatos, ele pensa assim: bem, se Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, eu estou conjecturando, tá, irmãos? Se Jesus ressuscitou Lázaro, se Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, então ele também pode me curar desta cegueira. Então vou tomar uma atitude, vou clamar. E começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só que tinha alguém que não queria que Bartimeu fosse contemplado com milagre da parte de Deus. E aí alguém vira para ele e diz assim: ó, não importune o mestre, porque ele não vai te ouvir. Só que Bartimeu não deu ouvido para aquela voz e continuou clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E foi clamando, e o livro de Isaías, no capítulo 59, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que ele não ouça, nem as suas mãos encolhidas para que ele não vos salve. O clamor de Bartimeu chegou até o ouvido do mestre. O mestre manda chamá-lo. O mesmo mensageiro que estava dizendo para ele que Jesus não ia ouvi-lo, agora ele tem que dar essas boas novas. O mestre manda te chamar. Eita glórias. O mestre manda te chamar. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é a atitude de Bartimeu. A atitude que Bartimeu tomou foi ela que provocou o seu milagre. Jesus manda chamá-lo. Primeira atitude que Bartimeu ele tomou. Ele clamou. Hoje é noite de você clamar. Se você clamar, eu não sei qual é a condição que você entrou aqui nesta noite. Mas se você clamar, certamente o mestre está na casa.
e ele te ouvirá. Aleluias. E ele te ouvirá. E ele te ouvirá. Primeira atitude, ele clama. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Só que quando o mensageiro traz o recado, ele estava deitado. Ele estava deitado. Ele tinha um bem precioso, que era a sua capa. Era o bem mais precioso que Bartimeu tinha, a sua capa. A capa, na Bíblia, a gente entende que existem pelo menos 3 tipos de simbolismo ou significado. A capa, ela representa poder. A capa, ela representa proteção. E a capa, ela representa hipocrisia. Segundo alguns historiadores, Bartimeu usava aquela capa por ordem, por permissão dos romanos, da liderança romana que governava, que tinha um domínio sobre os judeus. Só que quando Jesus chama Bartimeu, Bartimeu ele vai tomar a sua primeira atitude. Ele está deitado, está clamando, mas está deitado. Quando o mensageiro vem e traz a mensagem, primeira atitude que Bartimeu ele toma. Ele pega a sua capa, a coisa mais preciosa que ele tinha. Ele lança a sua capa. Ele joga a sua capa. Fazer missões, Denilson. E eu vou entrar aqui, eu vou num profundo a mais. Fazer missões não é para ganhar. Às vezes a gente perde mais do que ganha. Fazer missões às vezes é perder. Você perde, mas ganha. Entendeu, pastor? A gente perde para poder ganhar, mas se perde mais do que se ganha. Quando Jesus chama Bartimeu, ele já tinha clamado, ele vai tomar a segunda atitude. Ele pega a sua capa, o único amigo que ele tinha, o único bem que ele tinha, o único objeto de valor que ele tinha, a capa, porque ele protegia. Só que quando Jesus nos chama, às vezes a gente precisa perder alguma coisa. Perde aqui atrás, perde no presente, mas lá na frente, a recompensa vem 30, 60 e até 100 vezes mais. Eu vou explicar, eu vou aplicar, eu estou os pormenores, mas eu vou aplicar isso aqui. Bartimeu, ele pega a sua capa, a coisa mais preciosa que ele tinha, lança a sua capa fora. E aí Bartimeu, ele vai tomar a segunda, a terceira atitude. Ele clamou, ele lançou a sua capa fora, ele deu um salto e se colocou de pé. Aleluias. Ele se colocou de pé. Primeiro ele clamou. Segundo, ele lançou a capa fora, abriu a mão daquilo que ele tinha de mais valoroso. E por último, ele se colocou de pé. Para se fazer missões, tem que se colocar de pé. Tem que falar como falou o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele toma essas 3 atitudes, aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus responde para ele. Bartimeu responde para ele: eu quero ver. E o Senhor fala para ele: então vê. Enxergue.
a tua fé te salvou. Tem milagre de Deus aqui nesta noite, nesta casa, irmãos. Tem milagre de Deus aqui neste culto de missões, tem milagre de Deus aqui nesse lugar. Mas é necessário você tomar 3 atitudes: clamar, abrir mão daquilo que te atrapalha e se colocar de pé. Missões é isso. Nós estamos fazendo missões no sistema prisional desde 2002, que nós pregamos em todos os presídios do Rio de Janeiro. Tem pessoas que pensam que fazer missões é só pegar um avião, França, Estados Unidos, Europa. Fazer missões na sua casa. Missões começam em casa. Missões começam no seu lar. Fruto de missões. Fruto de missões. Eu era jogador profissional, jogava no Friburguense. Fui jogar no Friburguense. Cheguei lá no Friburguense. Não consegui ganhar dinheiro, não consegui ficar rico. Mas falei do amor de Deus para ela. Ela abriu o coração para Deus. Deus me deu essa joia de presente. E hoje nós fazemos missões dentro das unidades prisionais do Rio de Janeiro. Isso é fazer missões. Tem pessoas que querem ganhar o mundo, mas missões você tem que começar na sua casa, com a sua família, com o seu parente. Isso é fazer missões. E dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro, porque cada um Deus levantou para uma obra, segundo estatística, segundo estudos, o Brasil, ele é o 3º país com o maior número de presos no mundo. O Brasil só perde para os Estados Unidos, que tem 2,5 milhões de presos, a China, que tem 1,5 milhão de presos aproximadamente, e nós, o Brasil, ele está caminhando, está entre a casa de 800 a 900 mil presos. E é uma carência muito grande. E as almas estão pedindo socorro. E é um lugar que ninguém quer, pastor. Sabe por quê? Porque, não estou falando da igreja não, estou falando das pessoas de nome, dos pregadores de nome. Porque lá não tem oferta boa, lá não tem cachê, lá não tem tratamento VIP. Pelo contrário, nós entramos nos presídios para pregar a palavra desde 2002 e muitas das vezes nós tiramos do nosso bolso para fazer missões. Porque missões não é só ganhar, missões é perder. Mas temos a recompensa do Senhor. Deus, como foi cantado o louvor, Deus ele vai na nossa frente e a gente perde de um lado e nós ganhamos do outro lado. E eu vou resumir por causa do tempo, que eu sei que o tempo não vai dar. E dentre esse ano, todos os anos, nós fazemos cruzadas dentro dos presídios. Atualmente nós estamos trabalhando em 3 unidades prisionais do Rio de Janeiro, 2 presídios de segurança máxima e um presídio mediano, meio aberto, onde o preso tem a liberdade para tomar um banho de sol, mas 2 presídios onde os presos eles ficam trancados 24 horas por dia. Só sai para tomar o banho de sol quando toca o seu nome pela ordem alfabética. No dia do banho de sol, aquele que tem um nome que começa com a letra O, se chover no dia do banho de sol dele, não tem banho de sol, e aí ele tem que esperar rodar todo o nome e voltar lá na letra O para ele tomar o seu banho de sol. E isto é fazer missões. E nós fomos convidados para fazer missões em um presídio chamado Paulo Roberto Rocha, um presídio totalmente trancado, fechado, pessoas tratadas como animais. E eu não estou aqui fazendo apologia a preso, porque se estão ali é porque cometeram algum crime, precisam pagar para não dever nada à justiça. Só que essas pessoas estão excluídas à margem da sociedade. Eu já escutei numa sala de aula, numa faculdade,
faculdade, a professora, os alunos, alguém falar assim: aqueles homens que estão lá, ninguém presta, tem que lançar uma bomba lá e matar todos eles. Isto no auditório com 500 pessoas, alguém vai e fala isso, e alguém levanta uma tese e diz assim: tem uns crentezinho, que vão lá para dentro pregar a palavra para eles lá, mas chegam lá, ficam prometendo para eles um pedacinho, um cantinho no céu, e aí eles, em troca de bom comportamento, eles ficam direitinho, mas quando eles saem de lá, eles voltam a praticar as mesmas coisas. Só que quem estudou aqui as pessoas sabe que toda palestra ela tem réplica e tem tépica. Quem fala o que quer vai ouvir o que não quer, não é verdade? E numa palestra diante de 500 pessoas, ali a palestrante fazendo chacota do nome de Deus, porque alguém perguntou para ela assim: o que a senhora acha da religião dentro das prisões? Não perguntou sobre o evangelho, perguntou sobre a religião. Aí ela, ao invés de focar na religião, ela focou em nós, nos cristãos, no cristianismo. E aí ela começou a querer fazer chacota do evangelho. Mas todo acadêmico, ele tem direito de dar uma resposta ou fazer um questionamento de, no máximo, de 3 a 5 minutos. E eu falei: Jesus, eu não vou levar isso para casa, porque ela está fazendo chacota do teu nome. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quando foi aberta a oportunidade para a palavra, eu pedi a palavra e falei, só que eu só podia falar 5 minutos. Eu falei: senhora, a senhora está totalmente enganada com o evangelho, porque o evangelho de Cristo não é isso aí. O evangelho de Cristo não é essa água de açúcar. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. E vou dizer mais para a senhora: tenho pessoas na minha família que usaram drogas durante 40, 50 anos, que levantaram as suas mãos cansadas para Jesus, se converteram, foram libertas e não estão mais usando droga, porque o poder de Deus liberta, o poder de Deus transforma. Irmãos, eu sei que eu era para falar 5 minutos, mas eu falei 25 minutos. Quando nós terminamos a nossa fala, o auditório se colocou de pé, pastor, e todos aplaudiram o nome do Senhor, e a palestra acabou, findou a palestra. Mas vamos lá, vamos falar, vamos continuar. Eita glória. Deixa eu falar desse presídio por causa das horas, eu tenho 40 minutos. Esse presídio, chamado Paulo Roberto Rocha, o diretor nos convidou para fazermos um trabalho. Quando nós chegamos nesse presídio, pastor, acredita se o senhor quiser, o pedestal, irmãos, um cabo de vassoura, 4 garrafas PET, prendendo esse cabo de vassoura, e um microfone preso, agarrado aqui numa fita durex, num isolante, não sei. E o diretor virou para nós e falou assim: irmão, eu estou pedindo a ajuda de vocês, porque eu tenho aqui quase 2.000 presos, e eu tenho 30 pessoas que professaram a fé em Cristo. Só que eles estão pulverizados, estão espalhados. E eu quero te pedir uma ajuda. Era uma cruzada, dentre tantas cruzadas que nós fizemos e fazemos. Ele falou: eu tenho 30. Para mim abrir uma cela cristã, para separar esse pessoal e colocar eles numa cela separada, eu preciso atingir a marca de 50 pessoas pelo menos. Eu tenho 30. Aí deixa com Deus, quem faz a obra é Deus. Vamos fazer a obra. De manhã minha esposa pregou. De manhã o pregador do Centro de Recuperação de uma Garça pregou. À tarde a minha esposa pregou. Final, irmãos, saldo. De 30, o presídio saltou para, naquele dia, 83 presos. O diretor me ligou, isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado à noite, ele me ligou e falou: irmão Walter, já inaugurei a cela evangélica
Já inaugurei a cela evangélica e os irmãos já estão dentro da cela cultuando ao Senhor e fazendo a diferença. Isso é fazer missões. Só que nós pegamos um outro trabalho chamado Serrano Neves, onde estão os maiores traficantes do Rio de Janeiro. Os maiores, os donos de comunidade, estão no Serrano Neves e Gabriel Castilho, chamado de Bangu 3. Nós já tínhamos feito essa cruzada nesse presídio. E aí nós fomos orar, eu e ela estávamos orando. Fomos consagrar nossa vida ao Senhor. A gente gosta de ter o nosso momento separado com Deus. E quando nós estávamos descendo do nosso monte de oração, um cidadão estava do outro lado. Eu abri o carro, ela entrou pela porta. Quando eu fui entrar pelo outro lado, um cidadão deu a volta e falou assim: eu vou subir um monte por ali. E quando ele falou que ia subir por ali, ele deu a volta aqui por trás do carro, puxou uma arma desse tamanho, uma pistola desse tamanho, nos rendeu. Sequestro relâmpago. Levou todos os nossos pertences, levou a nossa aliança de 30 anos de casado, 30 anos de casado, fez ela fazer um pix para ele, fez um estrago. Isso na semana, na outra semana era cruzada. E o adversário tentou nos entristecer, tentou colocar uma semente no nosso coração para a gente ficar com raiva daquele pessoal, Denilson, para nós não irmos pregar a palavra. Ele tentou implantar isso no nosso coração. Só que eu falei, a mim não vai me parar. O que Deus colocou no meu coração para fazer, a gente vai fazer. Missão é perder, irmãos. Você perde para você ganhar. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Missões é sair da zona do conforto. Isso é fazer missões. E chegou o dia da cruzada, ela com o coração fechado, ela estava muito triste. Reuniu-se num pátio de visitas com 500 presos. 500 presos, quase 500 presos. Só pessoas perigosas. A pena mínima naquele presídio ali é 15 anos de cadeia. A pena mínima é 15 anos. E nós fomos fazer a cruzada. Começamos a fazer a cruzada. Nós fazemos isso todos os anos. Começamos a pregar a palavra. O pregador ministrou de manhã. Ela com o coração fechado ministrou à tarde. E depois ela compartilhou comigo que a vontade dela era mandar aqueles presos tomarem vergonha na cara. Mas missões é perder. É perder para ganhar. A gente perde aqui para ganhar ali. Pregamos a palavra. No final, quando foi feito o apelo, toda a liderança da cadeia, os 7 homens que comandam a cadeia, 1.800 presos, todos aqueles homens pararam na frente dela. E teve um que não aguentou, caiu de joelho. E nós fizemos o apelo, irmãos. 35 presos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso é fazer missões. É perder. A gente perde, mas a gente ganha. Deus está falando ao teu coração. Deus quer que você seja um missionário dentro da sua casa. Deus quer que você seja um missionário no seu bairro. Porque a visão que as pessoas têm de missionário é avião, é oferta boa, é isso. Fazer missões é pregar para o seu vizinho, é pregar na sua comunidade, é ser luz para aqueles que estão perdidos e para aqueles que estão nas trevas. Eu já estou finalizando, irmãos, não vou demorar mais porque a gente tem um horário. Mas nós temos visto a glória de Deus. Nós temos visto Deus
arrancar homens que estão largando o mundo do crime, que estão se rendendo aos pés do Senhor, que estão renunciando ao tráfico, que estão renunciando ao roubo e o assalto, estão levantando as suas mãos cansadas para Cristo. Deus está abrindo o chuveiro da misericórdia, dando um banho de regeneração. Deus está transformando vidas. Eita glória! Você pode dar glória a Jesus? Você pode levantar suas mãos? Deus está fazendo um mover tremendo, irmãos. E o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Quero finalizar aqui por causa das horas. Quarta-feira passada, nós estávamos fazendo nosso culto. Sabe como é a igreja lá, irmãos? Sabe como é a igreja? Você entra num corredor, uma cela assim, você olha até lá no fundo, 100 e poucos homens. Aí você olha mais um pouquinho, mais 100. Você olha mais um pouquinho, mais 100 e vai olhando. Trancados. Quando nós chegamos nesse presídio, chamado Serrano Neves, estamos há pouco tempo também, nós chegamos nesse presídio. O presídio não tinha a igreja onde os irmãos cultuavam o Senhor. Ela não tinha banheiro e não tinha água. Eu fiquei assustado. Eu falei, poxa, minha igreja, eu congrego na Assembleia de Deus São Bernardo, Belfort Roxo, uma igreja grande. Falei, minha igreja é uma igreja tão confortável. E os irmãos aqui, eu perguntei ao pastor da igreja, como a gente faz aqui para ir no banheiro, se quiser? Porque eles abrem a cela, a igreja, o carcereiro vem batendo de cela em cela, quem quer sair para o culto? Aí sai 5 daqui, sai 10 dali, sai 20 dali, sai 30 dali. Entra para dentro da igreja, né? Entra para dentro da igreja, o carcereiro vem e tranca, pega o cadeado, tranca, tu fica trancado, e o culto começa às 13 horas e vai até, às vezes até 16 horas. E eu perguntei, que eu nunca tinha visto aquilo, e como é que a gente faz para ir no banheiro? Se quiser ir no banheiro. Não tem banheiro, segura aí até o carcereiro vir abrir aqui a... E para beber água? Para beber água é fácil. Aí o pastor ele vem com 2 garrafas PET de água quente. 2 garrafas PET de água quente. O culto começa, ele pega as 2 garrafas de água quente, coloca assim, e quem quiser beber água, vai beber água quente. Banheiro, se quiser fazer alguma necessidade, espera se abrir, ou faz nas calças. E eu, quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, eu tenho que me converter mais, eu tenho que ser mais crente. E eu falei, a gente precisa fazer um banheiro aqui nesta igreja. Falei, vamos fazer um banheiro. Falei, vou fazer um banheiro aqui. Falei para os irmãos da igreja. Vou me responsabilizar por um banheiro. Vai fazer, irmão? Vai. Aí começamos a mexer, e eu não tinha 1 centavo no bolso. Foi um ato de fé meu. Vou fazer um banheiro, ato de fé. O banheiro ficou em R$3.000, um banheiro pequeno. Falei, vou trazer um bebedouro. Foi um ato de fé, porque missões é ato de fé, irmãos. E aí a gente se programou para poder buscar os contatos com os irmãos, para poder a gente fazer aquele banheiro, porque a igreja precisava de um banheiro e de um bebedouro. Quando nós colocamos o projeto do Senhor em prática, quando nós nos levantamos e nos colocamos de pé, Deus tocou no coração de um irmão. O irmão falou assim para mim, olha, eu estou aqui com R$4.700 para abençoar a obra de missões. Hoje a igreja está lá, pastor. Tem 2 banheiros, fizeram um feminino e fizeram um masculino. A igreja hoje tem um bebedouro. E isso mudou o impacto da cadeia, porque essa cadeia ela vivia em guerra, é cadeia de confronto, onde estão os maiores traficantes do Rio de Janeiro. E aí o carcereiro e alguns presos viraram para nós e falaram assim, depois que vocês chegaram aqui nesta cadeia,
essa cadeia ela está em paz. Essa cadeia está vivendo momentos de paz. E aí, quarta-feira passada, para finalizar aqui a mensagem, nós estávamos cultuando o Senhor, como de costume. O carcereiro, ele veio, Denilson, abriu a igreja, foi batendo de cela em cela, os presos foram saindo, foram entrando para dentro da igreja, e tinha um rapaz na porta da igreja que ele falou assim, um preso, eu quero assistir esse culto hoje. Entrou, o policial veio, trancou a cela, e um culto barulhento, pastor, um culto de glória, presença de Deus. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, ela não está restrita a espaço físico. Ela não está restrito, ele não está restrito à condição física, nem social. O verdadeiro adorador, ele pode morar tanto num palácio, como ele pode morar numa choupana. Mas quando ele tem o Espírito de Deus, ele adora a Deus diante de qualquer circunstância. Quem veio adorar a Deus nesta noite aqui? Se eu fosse perguntar a história de cada um aqui, tem pessoas que estão passando também por dificuldades, mas eu estou olhando para uma igreja, eu vejo um brilho diferente na tua face, que lá fora a gente não consegue ver isso nas pessoas. Lá fora as pessoas estão andando de cara fechada, moribunda, mal-humorada, mas eu estou olhando aqui para o jardim de Cristo, pessoas que estão passando por dificuldades, mas que entraram aqui nesta noite com o propósito de adorar ao Senhor. E aí eu encerro a palavra. Aquele moço entrou. Ele entrou no culto. E um culto abençoado. E foi pregada esta mensagem. Eu fugi um pouco do tema de propósito, porque eu queria compartilhar isso aqui. Por isso que eu fugi um pouco. Foi pregada esta mensagem. Que Bartimeu, ele, para receber a sua cura, ele teve que abrir mão de alguma coisa. O evangelho não é só vitória, irmãos. Estão pregando por aí um evangelho que é só vitória, não. O evangelho é lutas. O evangelho, ele tem provas. O evangelho, ele tem pelejas. Só que nós não estamos pelejando sozinhos. O salmista, no Salmo de número 46, ele diz: Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se abalem pela sua braveza, ainda que os montes rujam. Ah, meu Deus do céu, que salmo lindo! Este salmo aqui é um salmo que nos garante a presença de Deus diante das adversidades, diante das lutas, diante das dificuldades. E ontem foi feito aqui um apelo missionário, e eu vi pessoas comparecer aqui diante desse altar, porque tem dentro de si o desejo, a chama missionária ardendo no seu coração para pregar a palavra e ganhar almas para o Senhor. Aquele moço, foi feito o apelo, só veio aquele moço na frente, mais ninguém. E eu finalizo a mensagem aqui. E aquele moço, ele veio. E quando aquele moço, ele compareceu, eu vi os presos todos se abraçando, todos eles se confraternizando. Eu falei, que conversão diferente é essa, que está todo mundo se abraçando? E aí alguém chegou no meu ouvido, soprou no meu ouvido e falou assim: esse moço aí, da escala do Comando Vermelho aqui dentro do presídio, ele é o terceiro homem na hierarquia. Você está pensando que a pesca hoje foi pequena porque só veio uma alma? A pesca hoje foi grande. Esse homem é um peixão do Comando Vermelho. E Deus, através desse homem, vai fazer uma mudança aqui nessa cadeia.
Eita glória! E o homem veio na frente, aceitou Jesus. Pastor, entrou pela porta do culto fechado, semblante fechado, não deu um bom dia para ninguém, entrou, quero assistir o culto, entrou, saiu alegre, glorificando ao Senhor, porque a palavra de Deus é lâmpada, ela é luz, ela é martelo, não tem coração duro. A palavra bateu no coração daquele moço, foi batendo, quebrou, aleluias, aquela pedra. Deus colocou um coração de carne sobre aquele moço, ele levantou as suas mãos e hoje está servindo a Jesus naquele lugar. Você pode dar glória a Jesus? Eu vou parar, irmãos, vou parar porque o meu tempo já estourou. Eu vou parar, encerro aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Não desanime. Faça missões. Comece dentro da sua casa. Comece dentro do seu lar. E Deus vai alcançar o seu filho que está nas drogas. O seu esposo que nesta hora está na porta do botequim. Através das suas orações, Deus vai mudar a sua família. Amém? Aperta a mão dessa pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso para ela, mostra esses dentes bonitos. Isso. Diga para ela, Deus vai mudar a história da sua casa. Deus abençoe e agradeça a rica oportunidade em nome de Jesus.